Quando eu saí do ensino médio, Fábio, França e Larissa, eu comecei a dar... Quer dizer, nem foi quando eu saí. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, mas quando eu saí, cheguei a dar aula de matemática. Eu gosto de matemática. Eu sou mais curioso. Assim, o meu amor pela matemática é como o meu amor pelo São Paulo. Não é retribuído. Eu não consigo oferecer, nesse caso, o meu conhecimento matemático que eu não tenho. Mas eu gosto, acho bacana, acho importante. Acho que a matemática, as contas, elas dão a dimensão dos problemas. E se você não tem a dimensão do problema, como é que você vai resolver? Qual é o esforço que você vai aplicar para resolver um problema se você não sabe que tamanho ele tem? Seja em peso, seja em distância, seja em valores. Você precisa fazer conta, né? Ou pelo menos, se você não faz a conta, você precisa ter a capacidade de interpretar as contas que alguém faz para você. Hoje em dia, você consegue fazer contas ou ter as contas feitas com a ajuda de aplicativos, com a ajuda da inteligência artificial, mas você precisa interpretar os números, saber o que diabo está na sua frente, né? Então, se você fala, eu vou fazer uma dieta, qual é o parâmetro que você vai buscar? Aumento de massa magra? Quantos por cento? Redução de gordura? Quanto? Né? Ingestão de caloria? Quanto de caloria? Né? Não adianta só IMC, aliás, que já está ultrapassado, mas que fosse o IMC, também tem que fazer conta. No Brasil, a gente vê na política muita gente no discurso fácil e contas difíceis. Mas eles fazem o discurso parecer fácil porque eles querem ser proprietários de uma solução sem apontar por onde e que caminho eles vão seguir. Então é muito comum e é irritante, e muitas vezes você vai entrevistar uma autoridade, vai entrevistar um governante, e você vê que ele não é que ele ignora a matemática, mas ele despreza os cálculos e não quer saber a que distância ele está da solução, porque se ele disser a que distância ele está da solução, ele fica pequeno muitas vezes. Ou então a solução está próxima e ele se mostra incompetente, porque não consegue executar. Ontem saiu o dado do crescimento do PIB no trimestre e a projeção para 2025 pode ser alguma coisa entre 2,1% e 2,5% de crescimento. Se você pegar os últimos 10 anos, e a gente até falou disso aqui ontem, ou se você pegar os últimos 5 anos, ou se você pegar os últimos 20 anos da economia brasileira, você vai ter um crescimento médio diferente. Isso não é mérito do Brasil, tem a ver com a conta que você fizer. Você fala, vamos pegar um período histórico maior, pegar uma base de cálculo maior, você anula alguns pontos negativos. Se você pega uma base menor, você joga mais luz em alguns números negativos. Então, se a gente pegar os últimos 10 anos, é evidente que 2016 e 2015 entram com um peso diferente do que se você pegar os últimos 20 anos. Porque 2015 e 2016, quando o Brasil foi à ruína pelo Corona Dilma, o Brasil perdeu 6,8% do PIB. Mas o impacto disso em 10 anos é um, o impacto disso em 20 anos é outro. Então, comecei a olhar e fazer contas, e olha que conta preocupante para nós. Digamos que você esteja hoje com 30 anos de idade. Se o Brasil crescer nos próximos anos o que cresceu nos últimos 5 anos, em média anual, você que tem 30 anos vai ver o PIB brasileiro dobrar quando você chegar aos 52. Não é bom, não é legal. Se você que tem 30 anos, o Brasil crescer nos próximos anos o que cresceu em média nos últimos 10 anos, você só vai ver o PIB brasileiro dobrar quando você chegar aos 63 anos. E se por acaso, se o Brasil crescer, o que cresceu em média nos últimos 20 anos, se por acaso o Brasil crescer nos próximos anos o que cresceu em média nos últimos 10 anos, você que tem 30 anos só vai ver o PIB brasileiro dobrar quando você chegar aos 82 anos de idade. Não é legal. Não é legal. Eu estou falando isso porque você tem 30 anos, mas pensa que você com 30 anos tem um bebezinho no seu colo, eventualmente.
Aí o seu bebê, se o Brasil crescer para frente, o que cresceu nos últimos 5 anos, ele só vai ver o PIB dobrar quando ele tiver 22 anos. Ele é um bebezinho de colo. Se crescer na média dos últimos 20 anos, quando ele tiver 33 anos, portanto, quando ele for mais velho do que você e portanto, já tiver um bebê no colo, eventualmente. Não estou dizendo que as mulheres devem ter um bebê no colo aos 30 anos, mas é possível. E se o Brasil crescer nos próximos anos, o que cresceu nos últimos 10, quando ele tiver 52 anos de idade. 52 anos de idade. Então é uma conta meio complicada de fazer. Por que isso? Porque o Brasil cresce pouco. E o tempo para dobrar acaba sendo muito grande. Então é complicado isso. No período em que o Brasil, nos últimos 20 anos, subiu o PIB 58%, a Índia subiu 240%. Então, quando você faz essa conta, que é uma conta chata, a Índia vai fazer, crescendo ao ritmo de hoje, esse ano, 2025, imaginando que seja 2,5%. O Brasil vai levar 28 anos para dobrar o PIB, a Índia vai levar 9. Eu não estou falando de China, hein? A Índia vai levar 9. Ou seja, a distância do Brasil para a Índia vai aumentar muito, porque ela vai dobrar em 9 e você só daqui 28. Nós, né? Todos que estamos dentro desse barco Brasil. No entanto, olha o que aconteceu nos últimos 20 anos em que o Brasil cresceu a uma média pequena. Não vou dizer desprezível, mas baixa. Outros países estão começando a crescer um pouco menos agora, mas o Brasil vem crescendo um pouco menos, enquanto vários países cresceram muito. A gente não aproveitou nenhuma janela. A gente teve pontos. Então a gente teve em 2010 um crescimento muito bom, a gente teve em 2009 um crescimento legal, mas se você for pegar a quantidade de anos nos últimos 20 anos que a gente cresceu até 2%, tendo crescido 0,5% num ano, tendo perdido 0,2% do PIB no outro, é muito, 6, 7 anos. Então, um terço do nosso tempo a gente cresceu menos do que 2%. Só que, nesse período, a carga tributária brasileira subiu de 28% para 35%. A Previdência Pública brasileira dobrou de custo de 7% para 13% do PIB. E a dívida pública brasileira subiu de 52% do PIB para beirando os 80% do PIB. Então é um país mais endividado, com mais compromisso previdenciário e tomando mais dinheiro do seu bolso. Como é que nós vamos crescer assim? Crescendo pouco e dando pouco do que a gente cresce para o Estado. Porque o Estado cresceu muito, de 28% para 35%. É muita coisa. Então o Estado brasileiro mais corpulento, e não é massa magra, tá? Não é massa magra. É taxa de gordura mesmo. São benefícios, são incentivos e que vão sendo, como dizia o ex-ministro Delfim Neto, as despesas orçamentárias brasileiras, elas são estruturas geológicas, elas vão chegando e se comportam como estruturas geológicas, camadas geológicas, de onde elas não saem, só adiciona ou multiplica. Subtrair e dividir jamais. Sob o argumento de que ajuda os mais pobres, o governo não ajuda os mais pobres. O governo fabrica pobreza. Porque na medida em que toma o dinheiro nosso para entregar para eles governantes, distribuir entre eles governantes, que decidem como nós devemos viver, tiram da gente o direito de enriquecer. Razão pela qual o Brasil é um país desigual, não é um país que propicia o enriquecimento, não é um país que propicia o progresso como poderia ser. Não precisa a gente comparar com outros países. A gente pode comparar só olhando as características positivas que o Brasil tem, promissoras, e com governos péssimos, governantes famintos, governantes que, como diz o Fernando Schiller, olham para a sociedade como uma sociedade hipossuficiente, incapaz de dirigir os seus caminhos e vão tomando a nossa grana e nos empobrecendo. Resultado, mediocridade no crescimento e gula na carga tributária e crescimento da dívida pública que projeta, que impacta
e acaba aumentando a taxa de juros, sufocando a economia privada. Como é que a gente pode sair disso, dessa cilada? Eu bato nisso sempre que posso. Projeto de país, para onde a gente pode ir, onde a gente deve investir. E a gente investe por surto. Então a gente tem o surto da energia renovável, vamos para eólica e solar, aí a gente tem o surto da energia solar, da energia eólica, aí é investimento, o BNDES começa a dar dinheiro subsidiado, e esse dinheiro subsidiado é um dinheiro que não acaba protegido da Selic, então esse dinheiro não sofre a ação da taxa de juros elevada, obrigando um pedaço da economia a sofrer uma taxa de juros maior. E tome dinheiro. De repente, batemos no limite, erramos, aí vamos para outra coisa. E é um negócio surtado e sabe, soluço, quando você tem soluço e não consegue controlar. Pena que o Brasil aparentemente não consiga controlar o seu soluço. Então eu estou trazendo esses dados porque você vê países maduros crescendo pouco. Tem. A Alemanha cresce pouco. Você vê que você tem países que já cresceram mais, hoje crescem menos. A própria Coreia do Sul já cresceu muito. Nos últimos 20 anos ela dobrou, mais do que dobrou. No período em que a gente cresceu 58%, 60%, ela mais do que dobrou. Mas também está perdendo um pouco de tração. Tem países que estão perdendo tração. Mas no período em que cresceram, ofereceram para a sociedade condições de vida muito mais satisfatórias. Aumento de renda per capita, infraestrutura, ou seja, renda para consumir e infraestrutura para progredir. São as duas coisas que a gente não tem no Brasil. Renda per capita medíocre e infraestrutura patética. Você tem alta produtividade em fazendas que de lá tiram seus grãos, não tem aonde guardar, porque a gente não tem silo. A gente não tem aonde guardar. É impressionante. O Brasil tem uma capacidade de armazenagem pequena. E quando vai transportar em direção a um porto, e é bacana porque a gente tem possibilidades de porto, não consegue transportar sem um custo de frete alto, sem desperdício de carga, sem grandes distâncias e sem modais adequados. Me refiro à ferrovia, por exemplo, no que a gente deveria investir mais. Então, esse desenho, quem é que fala isso pra gente? Que governante que discute isso desse jeito com a gente? Não discute. Eles ficam só na patetice. O governo de esquerda batendo no governo de direita, falando que são contra a democracia. O governo de direita falando do governo de esquerda, dizendo que eles são os comunistas. E fica os comunistas, antidemocráticos, os comunistas, os antidemocráticos e tal. E trilho de trem não tem ideologia, entendeu? Se você botar dormente e botar os trilhos, o trem anda em cima. No país comunista, no país antidemocrático, no país democrático, no país pré-socrático, no país que você quiser. Porque é trilho do trem. Ligou, vai. Maquinista leva. Então, é um negócio patético. Sem investimento em pesquisa e tecnologia, sem investimento em educação, ou com baixo investimento em educação. Na verdade, não em valores percentuais, porque o investimento em educação no Brasil é bem razoável, mas o retorno pelo dinheiro investido, altamente questionável. Então, eu trouxe esses dados para a gente parar e pensar, né? A gente está num momento de julgamento de ex-presidente, é um momento em que parece que se julgar e condenar, ou se julgar e absolver o Brasil, vai se transformar na quinta maravilha do mundo. Não vai. E um momento também em que o governo está aproveitando para fazer um monte de discurso. Soberania, soberania, soberania é dinheiro do bolso. Soberania é infraestrutura, soberania é povo educado, soberania é diminuir o tempo para dobrar o PIB e a renda per capita. Isso é soberania. Agora, discursinho mequetrefe não vai levar a gente a lugar nenhum. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.